Uma outra pergunta que eu tenho agora diz mais respeito à estrutura societária de vocês. Acho que a gente já falou de dividendo, perspectiva, fluxo de caixa, endividamento, etc. Que é o seguinte: a assim, o principal controle. Não o principal, mas assim, a cara de vocês ali dentro do board é a CEMIG, né? Que tem a maior participação. A Isa Energia também faz parte enfim, da estrutura de vocês. Nesse caso, Energia Colômbia, né? Só fazer às Isso. vezes tendem a É, confundir com eu Energia confundo. Brasil, É que eu falei mas agora Isa Energia Energia. Colômbia É, o é a controlador da Isa Energia. exatamente, Exato. Então peço desculpas aí. Obrigado, Cristiano, sem pela correção. problemas. Um dos controladores de vocês, o que acontece? Olhando ali a situação da CEMIG, né? Ela já falou, assim, ela vendeu uma participação de vocês no passado, a participação que a CEMIG tinha dentro da Taesa, inclusive ela é tratada como é que é, com um quadro de Picasso na parede. É algo tão bom, tão legal que, enfim, na hora que você precisa vender, você consegue. Não é algo que traria dificuldade por toda a história de desalavancagem da CEMIG, etc. E agora ela está aí em vistas ou de uma eventual, como posso falar para você, reestatização, né? Reestatização? Federalização. Federalização, estava me faltando a cabeça de federalização, ou talvez antes de federalizar, talvez eles queiram vender, sei lá. Como é que vocês veem isso? Porque assim, o principal controlador de vocês ali, que tem maior share, atravessando essas questões, como é que a empresa enxerga essa movimentação ali por parte do board? Na realidade, é um pouco do que normalmente eu falo, né? Nesse caso, a gente é objeto, né? Então, obviamente, o que acontecer na CEMIG, ele pode ou não afetar a gente, como empresa, mas é algo que a gente não tem nenhuma ação em relação a isso, né? Então, a gente, como você falou, né? A Taesa é um ativo que foi uma grande alavanca para a CEMIG, né? Quando a gente olha em termos de crescimento, né? Mas como você falou, na parede, tá? É o Picasso da CEMIG. Mas eu não vejo nenhum tipo de movimento pensando em desinvestimento quando a gente olha para a Taesa. Pelo menos não é isso que a gente olha quando a gente fala de futuro da companhia. Uhum. Então, eu fiz essa pergunta porque, né, estressando bastante o cenário, e um cenário, mais uma vez, completamente hipotético, é que no caso de uma federalização, aquele stake que antes era CEMIG e governo de Minas, no limite viraria governo federal. É como se. Não é uma reestatização, afinal de contas, a CEMIG não tem mais de 50% das ações. Pois é, mas enfim, e bem ou mal, todo mundo sabe que a história da Thaís é muito bacana. E você mudaria o controlador de referência. Então, acho que esse é um. Assim, palavras minhas, só para deixar claro, cara, esse é um risco, assim, na minha opinião, tá? E por isso que eu fiz a pergunta. Só para você que está em casa saber o porquê de eu ter feito essa pergunta, tá? E também queria saber como é que é o relacionamento da Isa Energia com vocês, né? Eles também fazem parte lá, como é que eles contribuem pro case, pra tese, se eventuais joint ventures podem surgir disso daí, seja para dar um lote ou outro, como é que tem sido esse relacionamento? bom, o relacionamento tanto com a CEMIG quanto a ISA Colômbia é muito bom, né? A participação deles no leilão é sempre muito produtiva, né? É muito desafiadora também, né? Muitas questões, muitas discussões em relação à forma como a gente consegue adicionar de valor. Se fizer sentido efetivamente algum tipo de, como já fez no passado, né? A gente tem a IE nasceu de uma junção com a própria ISA Brasil, onde a gente tem a Moraes Paraguaçu e Ivaí, né? Então nasceu de fato de um desejo conjunto de ter um investimento, né? Em sociedade. Então, isso pode acontecer. A gente também vê hoje a ISA alavancada, quando a gente olha aqui, né, como você falou, tem um portfólio grande de construção, mas isso em algum momento pode fazer sentido. Mas também, por hora, a gente também não está enxergando nenhum tipo de associação para novos investimentos. Mas se você quiser complementar. Não, acho que é isso. Acho que o que eu diria assim, as duas sócias, elas estão muito alinhadas com o interesse da companhia, né, no longo prazo, né? Quer dizer, geração de valor, com crescimento, remunerando adequadamente os acionistas. Então, acho que, né, a gente tem passado por uma discussão estratégica, olhando o horizonte de longo prazo, os dois acionistas estão muito alinhados com, né, com esse objetivo. Então, por mais que exista algum tipo de discussão societária,
isso acaba não escorregando ou trazendo e impactando tirando um pouco do nosso foco no nossa estratégia. Então, acho que isso eles estão muito bem alinhados, tanto a CMI quanto a ISA, que possui um acordo de acionista entre eles, que eles precisam, né, caso haja alguma discussão, eles precisam discutir. Então, acho que no nosso nível aqui, tudo dentro da normalidade, Sim. com foco no longo prazo.